Olá, aqui é o professor Benedito Costa Neto e hoje eu vou gravar esse vídeo bem breve, bem objetivo, falando da nossa tradição da oratória. Então eu queria falar algumas palavrinhas hoje sobre essa tradição. É sabido, evidentemente, que a nossa tradição de oratória ela não vem da China, da África, de povos indígenas ou de outros povos. Quando a gente pensa numa oratória, certamente a gente está se referindo a um povo em particular, que é o povo romano. E é claro que se a gente se refere ao povo romano, nós também estamos nos referindo ao povo grego. Na época de ouro do Império Romano, vamos pensar assim na época do Império Romano clássico. Vamos datar isso mais ou menos? Vamos pensar em uma fase bem específica, entre o ano 100 a.C. e o ano 100 depois de Cristo. Então, o que ocorria com as famílias ricas romanas? As famílias ricas romanas contratavam um preceptor para os seus filhos. Embora houvesse algumas instituições de ensino mais ou menos como a gente pensa hoje, mas não escolas exatamente, porque isso demorou para acontecer, para que elas houvessem para que houvesse escolas na Europa e depois aqui no Novo Mundo, nós vamos pensar em famílias ricas, então romanas, que contratavam preceptores para que os seus filhos estudassem. E o que essas crianças, esses jovens e depois adultos estudavam? Aquilo que o povo romano considerava bom, aquilo que o povo romano considerava ideal para a formação intelectual de um indivíduo. Esse indivíduo certamente seria senador depois, ele chegaria inclusive a ser imperador, ocorreram alguns casos assim, ou muitos casos ao longo da história. E também, ou ele seria um homem de grande influência no mundo romano. Ele certamente estudaria história, mais ou menos como a gente hoje pensa história, a história que a gente conta, a história que a gente escreve, a história que a gente faz tem uma tradição greco-romana também. Ele estudaria literatura, porque a literatura era algo importante para o homem romano, como uma marca da sua tradição, como, como um elemento que explicasse sua existência no mundo e como também um elemento que trouxesse a ele possibilidades de discussão das coisas do mundo. Então, a história, a literatura e pouquíssimas outras disciplinas. É claro que nessa época não havia, como a gente pensa hoje, as áreas de ciências biológicas e outras ciências, como nós fizemos essa divisão, como nós fazemos essa divisão, porque essa divisão ela é muito posterior. Quem quiser saber um pouquinho mais disso pode ler os textos do Michel Foucault e de outros autores que lidam com essa classificação. Esse garoto, geralmente homem, era muito raro uma mulher ter esses estudos, a não ser que ela fizesse isso sozinha. Nós também temos casos interessantes de mulheres estudadas na antiguidade, mas geralmente eram os homens que eram preparados para a vida pública e para uma fala pública, aí que eu queria chegar. Esse menino, com seu preceptor ou com seus preceptores, ele teria que estudar duas disciplinas muito importantes naquela época e muito importantes para a gente. Obviamente que elas mudaram de nome ao longo da história, mas aqui e ali elas preservaram. Ele estudava retórica, ele estudava oratória. Vejam já de pronto, já queria deixar isso bem claro, que a oratória ela estava muito ligada à retórica, porque se eu quero falar bem, o falar bem ele não diz respeito apenas ao modo como eu pronuncio as palavras, ele diz respeito ao conteúdo do que eu falo. Então, daí a importância de estudar retórica e a importância de estudar oratória, unindo essas duas áreas do conhecimento, essas duas áreas do saber. Obviamente, se esse menino, se esse garoto, esse jovem, depois adulto, ele estudava literatura, ele estudava história, ele estudava elementos fundamentais desse conhecimento que era valorizado na antiguidade, ele teria uma capacidade mental, uma capacidade intelectual para falar bem, utilizando então os recursos da oratória. Quando eu falo então em oratória, principalmente no mundo jurídico, eu estou pensando nessa tradição grega e depois nessa tradição romana. Daqui a pouquinho eu vou falar de outras tradições. Mas nós temos uma situação bem interessante no mundo da antiguidade. Olha só.
Você sabe muito bem que os equipamentos sonoros, o microfone, as caixas de som, foram uma invenção muito posterior, elas são bastante recentes. Ocorre então que na antiguidade, o sujeito que deveria falar com um grupo grande, fosse um grupo de 5 pessoas, de 10 pessoas, ou imagine falando para um grupo de 1.000 pessoas, o caso de um general falando para o seu exército, ou mais de 1.000, ele teria que ter uma força vocal e também, por outro lado, uma persuasão bastante grande, concorda? Esse sujeito era preparado para falar assim, em um lugar, sem equipamento de som, evidentemente, porque não havia, e ele teria que ter, né, deveria ter um preparo vocal para isso. A gente imagina, porque isso não é muito certo, a gente imagina que esse sujeito tinha um preparo vocal. Aliás, esse preparo vocal também deveria ser feito para quem trabalhava no teatro, por exemplo. E seria interessante abrir aqui um adendo do teatro, tá? Os teatros do mundo greco-romano eram feitos de uma maneira, com uma tecnologia muito boa de acústica, de som. Se você tiver a oportunidade de visitar um teatro desses, há vários que você pode visitar. Se você visitar um teatro desses, você vai perceber que você fala de um determinado ponto do teatro e todas as pessoas que estivessem sentadas em torno desse teatro, e há teatros muito grandes, elas ouviriam muito bem o que você falasse. Mas isso não havia em todos os lugares. Imagine um general falando para suas tropas num campo de batalha, ou antes de um campo de batalha, ele não teria esse teatro para falar. Então quer dizer que nem todos os lugares tinham uma acústica. Obviamente que em alguns locais gregos e depois principalmente em alguns locais romanos, muito provavelmente as salas de conferência, as salas onde ficavam os senadores também tinham algum trabalho acústico. E esse trabalho acústico é mais antigo do que a gente pensa. Alguns templos, algumas construções religiosas muito antigas na Irlanda, na Inglaterra, na Alemanha, na França, estou falando desse mundo antigo, tinha um trabalho acústico muito curioso, e isso diz respeito a descobertas também recentes. Voltando um pouquinho, esse homem que falava, então, lá para os gregos, esse homem que falava para os latinos, o seu povo, ele deveria falar bem, deveria falar de forma clara, deveria falar de forma objetiva e deveria falar de forma persuasiva. Quando nós falamos hoje de uma oratória, nós inclusive utilizamos uma palavra de origem latina. Oratória é a mesma palavra que gerou em português a palavra oralidade. Tem a ver com o uso da boca. Oris em latim é boca. Nós não herdamos uma tradição grega de fala pública. Será que alguém herdou essa tradição da fala grega? Sim, algumas religiões ortodoxas, inclusive homilia, que é a palavra que eu utilizo tanto nas igrejas cristãs, tanto na igreja cristã romana, homilia, que é aquela fala do padre que para a missa para falar, né, logo depois da leitura do Santo Evangelho, aquilo tem a ver com uma tradição grega de fala, não é exatamente uma tradição romana. Daqui a pouquinho eu também falo disso. Voltando então, nós temos uma tradição de fala de uma pessoa que é leiga, ela não precisa ser um sacerdote, ela não precisa ser alguém ligado à igreja, mas ela fala com as pessoas e ela tem um preparo de oratória e de retórica para falar das pessoas. Essa é uma das tradições que nós temos. Vamos pensar assim num general grego ou no general romano que fala com as suas tropas. É um exemplo bastante bom de pessoa que fala para o público. Esse sujeito, não pense você, com exceções também, houve generais que vinham do seio do povo, sem estudos formais, houve imperadores, inclusive, que também vieram do seio do povo, sem estudos formais. Não quer dizer que ele não fosse inteligente ou capaz. Mas esse sujeito, ele tinha um preparo desde criança para falar. Alguns deles eram extremamente perspicazes, tanto na fala quanto na escrita. Eu queria citar alguns exemplos. Nós temos César, que foi um grande escritor também. As memórias de César da Guerra da Gália,
você pode ler até hoje, De Bellum Gallico, sobre a guerra na Gália. É um texto fabuloso, escrito por César. Você tem o caso de Marco Aurélio, que foi filósofo. Você tem o caso de Adriano, que além de escrever muito bem, foi um grande poeta. Esses homens, César, Adriano, Marco Aurélio, eles tiveram um preparo desde crianças. E para o sujeito romano, não para o sujeito grego. O sujeito grego não era educado a aprender outras línguas, por exemplo, persa, ou egípcio, ou hitita. Mas o homem romano era preparado para aprender principalmente grego. Era um pouco indecente alguém estudado, que tivesse passado por um preceptor que não soubesse, pelo menos, ler em grego. Alguns homens romanos, caso de Marco Aurélio, caso de Adriano, e principalmente Marco Aurélio, escreveu em grego, ou seja, deixava sua língua materna, fosse o latim ou outras línguas que eram faladas na Europa. Adriano, se não me falha a memória, também não nasceu em Roma, e adotavam o grego como língua culta. As pessoas falam assim, é mais ou menos hoje como a gente estudar inglês. Eu diria que não. Nós estudamos inglês hoje com outros objetivos. Não é exatamente para escrever poesia ou filosofia em inglês, mas o inglês é mais uma língua comercial, etc. De todo modo, a língua grega, durante séculos, ela foi uma língua de difusão de conhecimento, de escrita, etc. E também foi uma língua de trocas comerciais e de conhecimento. Houve uma determinada época no mundo antigo, principalmente no mundo antigo oriental, vamos pensar em Bizâncio, em que os monges, quando se encontravam, não falavam em latim, como a gente costuma pensar, embora escrevessem em latim, lessem em latim ou falassem em latim no seu cotidiano, conversavam em grego. E o latim, você também deve saber, principalmente no mundo ocidental, europeu, foi uma língua de grande difusão. Você deve pensar assim, puxa, ele está falando do mundo europeu, mas eu poderia falar de outros mundos. Assim como a língua chinesa, ela foi uma língua e também uma escrita. Às vezes só a escrita não é uma língua. Pode parecer um pouco estranho isso, mas é isso mesmo que eu estou falando. Às vezes só a escrita e não a língua. O chinês ele foi utilizado nos lugares mais remotos da China. Ele influenciou países que hoje são a Tailândia, que hoje são o Vietnã, que hoje é a Birmânia. Você vai encontrar textos em chinês. Na África, nós temos um exemplo do Swahili, que foi uma língua que acabou sendo gerada por essa necessidade de trocas de conhecimento, trocas comerciais. No Caribe, nós temos o papeamento. Então, isso não ocorreu apenas no mundo europeu, com o grego e com o latim. Mas já que nós estamos falando de uma tradição da oratória, eu teria que conversar com vocês sobre o mundo grego e sobre o mundo romano. Agora vamos pensar um pouquinho em outras tradições da oratória. Falei de generais, falei de imperadores, falei de pessoas cultas que tinham um preceptor. Mas nós temos outras tradições também de uma fala pública, de uma fala de alguém que fala com pessoas. Vamos pensar na tradição da igreja? Quando a igreja cristã começa a se formar, ela já traz um tipo de orador que falava com as pessoas. Você pode pensar em Jesus Cristo, que falava com as pessoas ao ar livre. Você pode pensar, por exemplo, num grande divulgador do cristianismo, que foi Paulo. Você pode pensar também em Agostinho, ou você pode pensar em homens da igreja que foram nascendo, vivendo ao longo da longa Idade Média Europeia, que tinham essa tradição da fala. Eu não quero pular etapas, não quero pular grandes momentos históricos, mas seria interessante, dentro dessa tradição de uma fala religiosa, a gente pensar em grandes momentos da fala pública e da fala de sacerdotes, de oradores religiosos. Valeria pensar no Barroco. O Barroco foi um momento
Alguns historiadores pensam no Barroco como uma civilização, veja que interessante, não apenas como uma escola artística ou uma escola de escrita ou de arquitetura ou de escultura, de pintura, mas uma civilização. E dentro dessa civilização barroca, nós temos uma fala bastante interessante. O meu orador predileto é o Vieira. Eu conheço poucos oradores como o Vieira. E o Vieira nasceu numa época em que o orador ele realmente precisava de uma habilidade extrema para falar com as pessoas. As missas, os encontros religiosos no período barroco, fossem na Europa ou fossem aqui nas Américas, os encontros eram longos, eram encontros demorados. Então o orador ele precisava prender a atenção da plateia e precisava falar muito bem. Para vocês terem uma ideia, alguns discursos do Padre Vieira, pensa-se, eles chegavam a durar 6 horas, as pessoas ficavam em pé porque não havia bancos. Então o orador precisava ter um bom preparo vocal, uma respiração, imagino, muito boa, um conteúdo interessante e uma maneira de falar esse conteúdo também interessante. Então nós temos os generais, imperadores, nós temos os padres e depois nós temos os pastores. Imagine você que no período das grandes cisões, que houve também no decorrer da Idade Média, mas vamos pensar nas cisões posteriores, as cisões de Lutero, Calvino, nós temos também uma tradição, não apenas na Igreja Católica Romana, mas nas outras igrejas cristãs, de oradores, de grandes oradores. Se você lê, por exemplo, Calvino, você vai ficar extremamente surpreso ou maravilhado ou com a escrita dele e imaginando a capacidade que ele teria como orador. Imagino que Lutero também. Padres, pastores, outros homens da igreja. Nós temos outra tradição da oratória, quer ver? Eu comentei com vocês que no mundo antigo nós tínhamos uma escola, a palavra escola inclusive é bastante antiga, mas não é essa escola que nós pensamos hoje, evidentemente, para onde você vai, senta numa carteira, escuta o professor, etc., né? Que seria uma escola tradicional, embora hoje a gente queira pensar numa escola nova, numa maneira nova de lecionar, de ensinar. Né? Mas nós temos outra tradição no decorrer da Idade Média europeia e depois no mundo moderno, que são as escolas que vão, eu falei, vão se formar muito tempo depois. A escola, mais ou menos como a gente pensa hoje, só surge lá mais ou menos pelo século XVIII. Mas nós vamos pensar nas universidades. E as universidades elas não surgem apenas em território europeu, elas surgem também em território árabe. Seria muito legal a gente pensar nos árabes, já que a gente está falando do mundo mais ocidental, estou deixando a China para lá, a Índia, não estou falando da África, também não estou falando das tradições de fala ameríndias e de outros povos, por exemplo, da Oceania. Nós temos a tradição das escolas e principalmente das universidades. Na Idade Média, quando surgem as primeiras universidades europeias, você tem a figura de um professor. Esse professor, obviamente, ligado à igreja, professores das universidades faziam votos, como os padres. Não vou entrar nesse mérito da questão, mas eles eram preparados para uma fala. Vamos pensar em algumas universidades na Europa e vamos pensar numa universidade, a mais antiga, que surgiu na Itália. Provavelmente as salas eram numa forma cônica, o professor ficava embaixo, né? Hoje geralmente o professor fica em cima, o professor ficava embaixo, e os alunos ficavam em volta para ouvi-lo. Nós não sabemos exatamente como que isso se dava nas universidades árabes, que também são muito antigas, e os povos árabes tinham um cuidado muito grande com o conhecimento, com a tradução de livros importantes para eles, com a manutenção desses livros em bibliotecas e com a fala, obviamente, porque deveria ter uma troca entre o professor e os alunos. Então, assim, professores. Os professores foram fundamentais nessa tradição de uma oratória, de uma boa fala, que acabou chegando nos dias de hoje.
E hoje, obviamente, a gente tem que pensar em outros tipos de pessoas que falam. Por exemplo, políticos. Você deve conhecer, você não precisa gostar deles, mas você deve pensar em pessoas que têm uma capacidade de fala muito boa, que têm uma capacidade de atrair a atenção do seu público e que têm uma capacidade de falar com o seu público. Você, obviamente, deve ter ouvido falar do Nelson Mandela, aqui no Brasil do Lula, ou, por exemplo, de políticos ligados ao movimento negro americano, com uma capacidade incrível de fala. O caso de Martin Luther King, que também era pastor. Esses homens, eles têm uma habilidade, não vou chamar de natural, porque eu não acredito nisso, mas eles têm uma habilidade de fala, treinada ao longo da vida, mas também uma capacidade de chegar lá de acordo com o assunto. E hoje, obviamente, sem querer esgotar a nossa tradição de pessoas que falam na televisão. Goste você ou não, nós temos sujeitos que trabalham na televisão, no rádio, que falam muito bem, que têm uma capacidade de trato da voz muito boa e também tem uma capacidade de chegar lá ao seu ouvinte. Caso de alguns apresentadores de televisão, caso de alguns jornalistas, assim. Quando eu falo então em oratória, estou pensando num bem falar, estou pensando num modo de falar utilizando o conteúdo, estou pensando também na pessoa para quem eu falo. Então veja quantas possibilidades a gente trouxe hoje na aula de hoje. Generais, imperadores, padres, pastores, sacerdotes, professores, políticos, apresentadores de rádio e de televisão. A noção de oratória, de uma boa fala, ela mudou ao longo do tempo. Evidentemente que hoje, em pleno século XXI, nós temos equipamentos que podem gravar a sua voz, fazer uma análise da sua voz, e nós pensamos hoje também numa fala mais clara, mais objetiva, numa fala que tem características próprias, que é diferente da fala dos anos 1960, que é diferente da fala dos anos 1980, ou um pouquinho mais para trás, 1920, 1940, na época da Segunda Guerra Mundial. E seria interessante que a gente fizesse essa divisão e que a gente pensasse o seguinte: hoje, século XXI, o que é importante para você? Você quer falar bem? Um bom sinal. Você quer falar com conteúdo? Maravilha. Agora eu perguntaria para você: você quer falar para quem? E você quer falar como? Então eu convido você a fazer um percurso sobre a história da oratória, pensando nesses momentos diferentes, mas pensando fundamentalmente em você. O que você quer para a sua vida, o que você quer para você, o que você entende de uma boa fala, o que você entende de um bom conteúdo e o que você entende em chegar lá para quem você estiver falando, ok? Então, eu sou o professor Benedito Costa Neto, posso ajudá-lo nesse processo e, ao longo desse processo, eu vou passar exercícios para você treinar o seu aparelho fonador, para que ele fique numa posição ideal de fala, e nós vamos falar também sobre conteúdo, para que a sua fala fique não apenas boa, no sentido de uma clareza, mas também ela fique boa no sentido da persuasão, do conteúdo e de passar a mensagem, ok? Um prazer estar com vocês. Até a próxima aula.